Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais um capítulo da série Grandes Gênios da Humanidade e o que podemos aprender com eles. Para quem perdeu os 3 primeiros capítulos, é só entrar aqui no meu Instagram e no meu YouTube, tá lá no IGTV e no canal, os capítulos sobre Marie Curie, Beethoven e Thomas Edison. E hoje, no 4º capítulo, vamos falar de uma das mulheres mais extraordinárias, inteligentes, corajosas da antiguidade. O nome dela, Hipátia de Alexandria. Mas antes de falar da Hipátia, vamos falar de Alexandria, da cidade que ela nasceu. Por quê? Porque tem tudo a ver a cidade com o surgimento de Hipátia e o seu trabalho e o seu fim trágico. O senhor teve um fim trágico, que eu vou contar aqui para vocês. Alexandria foi uma cidade vibrante da antiguidade. E ela ganhou esse nome porque um dos seus conquistadores foi o macedônio, o famoso macedônio Alexandre o Grande. Muitos governantes passaram por Alexandria, muitos monarcas. A dinastia mais famosa que tornou a cidade vibrante, conhecida mundialmente, foram os Ptolomeus. E o que eles fizeram? Era uma dinastia, eram monarcas, governantes, nobres, que adoravam a cultura, a filosofia, a ciência, as artes em geral, incentivaram isso muito na sua cidade, tornando Alexandria um dos polos mais vibrantes da antiguidade. Polo cultural, científico, uma mistura de Vale do Silício com Nova York, com Paris. Realmente todo mundo queria ir para Alexandria, principalmente os eruditos, os pesquisadores, os filósofos, os médicos. E era um imã, uma cidade que atraía, porque os Ptolomeus pagavam esses eruditos para darem aulas em Alexandria. Pagavam para eles estudarem lá em Alexandria. Quem pisou em Alexandria? Muita gente conhecida na antiguidade. Por exemplo, Euclides, o pai da geometria, Arquimedes. Vou fazer um capítulo depois só sobre Arquimedes, nossa série. Muito legal a história de Arquimedes. Galeno também foi. Galeno, um médico romano. Alexandria, ela permaneceu durante séculos. Séculos e séculos e séculos. E os Ptolomeus, o que eles fizeram de mais extraordinário? Eles construíram um complexo arquitetônico chamado museu. Museu. Arte, ciência, filosofia. Era um lugar dedicado às musas. Museu. E no centro do museu, desse complexo arquitetônico, tinha a famosa e mítica Biblioteca de Alexandria, que diziam que os Ptolomeus pagavam a peso de ouro, livros do mundo inteiro. Chamavam tradutores também do mundo inteiro, copistas. Dizem que na época áurea dessa biblioteca tinha lá como uns 500 mil exemplares. Gente, 500 mil exemplares de livros. Isso tudo em rolo, não era nem códex. Códex depois teve mais pra frente, mas no começo, falando de antes, 200, 300 anos antes de Cristo, a gente está falando, eram tudo volume que se dizia. Os rolos, 500 mil livros, 500 mil. Era praticamente o Google da época. Era o Google sem propaganda, sem propaganda. E o interessante é que essa biblioteca, ela teve vários diretores muito famosos e era um cargo, de super responsabilidade. Um dos diretores mais míticos e lendários foi Eratóstenes. Vocês sabem quem foi Eratóstenes? Eu vou contar aqui para vocês. Esse cara que nasceu e viveu há 200, 300 anos antes de Cristo e foi diretor da Biblioteca de Alexandria, ele calculou, há 2.200 anos, calculou a circunferência da Terra. Terraplanistas, escutem aí. Há 2.200 anos, Eratóstenes calculou a circunferência da Terra. Circunferência. E ele fez lá um experimento, fez lá um número, colocou um número, e por incrível que pareça, depois de milhares de anos, com o surgimento do GPS, satélites, onde houve um cálculo exato da circunferência da Terra, colocaram o número dos computadores e o número de Eratóstenes, e pasmem, a diferença era mínima. Ele quase cravou. Isso numa época que ele tinha poucas ferramentas tecnológicas. Isso era Alexandria. Dizem, essa aqui é uma curiosidade, que o Eratóstenes
quando ele foi ficando mais velho, ele ficou cego e entrou numa depressão profunda porque não podia mais estudar, tamanho amor que ele tinha pelo conhecimento. E ele acabou morrendo de fome. Diz que ele morreu de fome, não queria mais comer, porque uma vida sem conhecimento para ele não valia a pena. Então, é nesse caldo cultural e científico que Hipátia, a nossa personagem, vai nascer. Né? E quando ela nasce em 370 depois de Cristo, quando Alexandria já fazia parte do Império Romano. O Império Romano em decadência, né? Em plena decadência. O Império Romano que alguns anos antes, tinha se convertido ao cristianismo com Constantino, o imperador Constantino, que declarou que a partir daquele momento todo o Império Romano, a religião oficial, seria o cristianismo. O pai de Hipátia, chamado Theon, ele era um dos responsáveis pelo museu, por aquele complexo arquitetônico que eu contei para vocês. E quando Hipátia nasce, ela vai nascer, ele faz algo de extrema coragem, decide educá-la, diferente de todas as mulheres da época. As mulheres da época eram consideradas uma classe inferior, e Theon, né, uma pessoa muito inteligente, matemático, astrônomo, fala, não, vou aqui desenvolver a minha filha intelectualmente, o corpo dela, falou, vou cuidar dela e vou tornar ela uma pessoa extraordinária. E assim ele o fez, começou a abastecer essa menina com conhecimento, tudo que ele podia dar para ela de conhecimento. Ele estava lá no centro do conhecimento mundial, trabalhou também o corpo dela, ele sempre falava para Hipátia da importância do corpo, né? Mente sã, corpo são, né? Vem daí, claro, a gente precisa estar bem de saúde para poder pensar as coisas do mundo, né? Doente, fraco, fica muito, muito difícil. E assim ele foi criando ela. Dizem que quando ela virou jovem, né? Hipátia já tinha se tornado também astrônoma, matemática, excelente matemática e filósofa. E dizem que ela ultrapassou o pai na juventude, em inteligência e sabedoria. E ela começou então a viajar para se especializar, né? Fazer como a gente hoje viaja para se especializar. Ela também fez isso. Ela foi para a Itália, né? Ela foi para a Grécia para estudar, mas ela voltou para Alexandria. Ela abriu uma sala de aula, como fosse um masterclass que a gente fala hoje, né, para poder dar aula. E o pai tinha ensinado para ela também oratória. Ela sabia falar muito bem e dar aulas, meu Deus, dizem que era uma coisa assim louca, porque a sala de aula de Hipátia estava sempre lotado de alunos. Alunos do mundo inteiro, vinham para ouvir aquela mulher. Ela fazia tratados. A gente não tem muita coisa escrita da Hipátia, quase nada, mas sim dos seus alunos, né? Do que as pessoas contavam a respeito de Hipátia. E Hipátia, interessante porque ela, além de dar as aulas, que eram aulas pagas, claro, era o trabalho dela, ela dizia que o conhecimento tinha que ser democratizado. Acho que não usou essa palavra, mas era um conhecimento que tinha que ser dado para todos, não só para aqueles que podiam pagar. Então, de vez em quando, contam, ela pegava sua túnica bonita, branca, ia para a praça, né, lá de Alexandria, e falava e dava aulas. E quem quisesse aprender era só se aproximar dela. Né? Isso era a sabedoria de Hipátia, né? Sensacional. E Hipátia tem uma coisa também muito interessante, porque perguntaram um dia para ela, essa é uma lenda que dizem, né? Que perguntaram assim, mas Hipátia, você é solteira, né? Por que você é tão bonita? E ela diz que ela era muito bonita, né? Além de inteligente e corajosa. Vou falar por que corajosa daqui a pouquinho, né? A coragem que essa mulher, né, teve, né? Uma coisa impressionante. E ela respondia, não, mas eu já sou casada. E os alunos olhavam, mas como assim? Com quem você é casada? Ela respondia, diz essa lenda, eu sou casada com conhecimento, e isso me basta. E as pessoas ficavam quietas e deixavam ela. Essa era a Hipátia. Só que o que aconteceu? A Hipátia, ela estava lá, né, ela nasceu numa época e começou a dar aulas e falar e se sobressair em uma época, como eu falei para vocês, onde as mulheres já não eram muito consideradas. E tinha mais uma questão, né? O cristianismo estava entrando na cidade de Alexandria de uma forma muito forte. E tinham franjas fanáticas cristãs lá que considerava tudo que era filósofo, tudo que era cientista, como hereges. E Hipátia ia lidando com aquilo de uma forma corajosa, ela não se intimidava. Tanto amor que ela tinha pelo conhecimento. Só que a vida dela começa a dar uma guinada completamente quando um homem chamado Cirilo, pessoal, o Cirilo que eu estou falando aqui tem nada a ver com
com carrossel, viu? Né? Nada a ver com carrossel, Cirilo e tudo mais, né? Essa é um outro Cirilo, tá? Esse Cirilo, ele foi nomeado patriarca de Alexandria, que seria como se fosse um bispo, um arcebispo, né, um poder religioso da cidade. E era um homem muito fanático, um fanatismo atroz, atroz. E ele começou a ter conflitos, primeiramente políticos, com Orestes. Orestes, ele era o prefeito de Alexandria, na época de Hipátia. Aliás, Orestes foi aluno de Hipátia e era amigo de Hipátia, então começou um conflito. E por que começou um conflito? Porque Cirilo queria expulsar a comunidade judaica de Alexandria. Expulsar. E Orestes não queria. Imagina, a comunidade judaica de Alexandria era secular, tinha ajudado e muito a enriquecer culturalmente aquela cidade, tinha uma história muito firme, forte, consistente, né? E também ela prezava muito a comunidade judaica pela tolerância, pelo pensamento diverso e tudo mais, e começou a ter uma briga entre Cirilo, né, e Orestes, e Cirilo venceu, infelizmente, expulsou a comunidade judaica, matou alguns membros da comunidade, prendeu outros e colocou agora, depois que ele fez isso, colocou as baterias dele, já tinha se livrado da comunidade judaica, agora o problema eram os pagãos, né, que eram hereges, assim como a comunidade judaica, hereges. Todos aqueles que não eram cristãos eram pagãos, muito mais ainda, pessoal, os filósofos, os astrônomos, os matemáticos. Por quê? Porque os astrônomos, os matemáticos, os filósofos, eles viviam da dúvida, da pergunta, de buscar a verdade atrás da natureza, eram buscadores da verdade. Né? E para Cirilo isso era um absurdo, né? Porque a verdade na cabeça dele já existia e era única. Não tinha por que duvidar das coisas, nem tentar descobrir o por trás das coisas. Estava tudo revelado já. Cirilo era um homem de certeza. Ele tinha certeza, certeza de tudo, não tinha dúvida nenhuma. Pessoal, se vocês conhecem pessoas assim, conhecem pessoas que sabem tudo, têm certeza de tudo, afastem-se. É um conselho, afastem-se. E Cirilo então começou a encasquetar com todos os membros, né, que faziam parte do museu, da biblioteca, aquelas pessoas que eram, como eu falei para vocês, os cientistas, os filósofos, e mais ainda Hipátia, por ela ser mulher. Como ela se atrevia, além de fazer perguntas, de estudar, de propor, né, para os alunos pensarem por conta própria. É uma heresia pensar por conta própria, é uma heresia, não pode. Ela era mulher ainda. E ele começou a insuflar violência, né, que as pessoas fossem violentas com Hipátia. Orestes era amigo de Hipátia, o prefeito de Alexandria, se aproximou de Hipátia e disse: Hipátia, é o seguinte, a coisa está ficando feia, está ficando feia. Olha, o Cirilo tá insuflando aí pessoas contra você e tudo mais, e eu tenho uma solução para você. Ela falou: qual é a solução? Você se converte ao cristianismo, que ele deixa você em paz. Ele deixa você em paz né, eu falei com ele. Ela falou: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não vou trair os meus ideais. Não vou trair. E ela não traiu. Corajosa. Continuou dando aulas em praça pública, na sua própria sala de aula, dentro do museu. Continuou falando sobre o que ela acreditava e sobre suas dúvidas, não sobre suas certezas. Só que o que aconteceu? Algo terrível. Essa emoção é terrível mesmo, pessoal. Quando você lê o relato, é tocante, é emocionante e tenebroso ao mesmo tempo. Tenebroso ao mesmo tempo. Os seguidores, alguns seguidores fanatizados de Cirilo, fizeram uma emboscada para Hipátia. Desculpa que essa é uma parte que eu costumo me emocionar quando eu lembro mesmo, de verdade. Fizeram uma emboscada e pegaram a Hipátia nessa emboscada, esses seguidores fanáticos, levaram ela para um local e diz a história que esfolaram ela viva, com pedra lascada. Esfolaram ela viva, deixaram ela em carne viva. E depois dela morrer, né, depois desse ato horroroso, né, cortaram pedaços, o corpo dela em pedaços e jogaram numa pira com fogo, queimaram ela. Essa era os seguidores, né, de Cirilo, os que tinham certeza de tudo, né? Esse final de história é bem trágico. E alguns estudiosos dizem que Hipátia
foi uma das últimas luzes da ciência, da razoabilidade da antiguidade, que depois dela vieram séculos e séculos, séculos e séculos de obscurantismo, de intolerância, de fanatismo. Então, o que a gente pode aprender com toda essa história? Primeiro, que o obscurantismo, o fanatismo, o anticientificismo, o terraplanismo, essas coisas estão à espreita. Elas não desapareceram. Até hoje, elas ficam tentando surgir, ressurgir. Século XXI, falamos ainda sobre isso. E qual é a vacina contra a anticiência, o terraplanismo, o obscurantismo, a intolerância? É a mesma vacina que Theon, o pai de Pátia, usou. A luz contra a escuridão é o conhecimento. A luz contra a escuridão é o conhecimento. E um outro aprendizado tem a ver com Theon também. Como esse pai nadou contra a corrente, se antecipou 1500 anos e teve a coragem de educar uma menina. E vejam o que ele fez com essa menina. Ele transformou essa menina numa das mulheres mais extraordinárias de todos os tempos. A educação liberta. Liberta. Liberta do quê? Da escravidão. Da escravidão, da ignorância. Até o próximo capítulo.